Você conhece a Bíblia? Olá, salmista! No Aula com Salmista de hoje nós vamos falar sobre esse que é o livro mais impressionante da história humana. A Bíblia está longe de ser um livro comum, como um outro livro qualquer. Muito pelo contrário, é um livro fascinante e eu vou te mostrar por quê. Para começo de conversa, a gente está falando de um compilado de escritos sagrados. A Bíblia não é um livro simplesmente, ela é, na verdade, um compilado de livros. A palavra Bíblia significa exatamente isso no grego. Ela significa biblioteca. Quer dizer, a gente está falando realmente de um compilado de livros que foram escritos ao longo de 1500 anos. Desde os textos mais antigos até os textos mais novos, a gente está falando de um compilado grande. Escrita, então, através desse tempo longo, por autores diferentes. Além disso, a gente não tem só escritores envolvidos no projeto da Bíblia. A gente tem, então, escribas, que eram homens que se dedicavam a copiar esses textos, porque no início eles eram textos que não estavam ainda nesse formato de livro especificamente, mas eram copiados várias e várias vezes para que esses textos chegassem até nós no dia de hoje. Então você tinha pessoas que dedicavam a vida para guardar esses escritos. Então você tem uma quantidade enorme de pessoas envolvidas nesse projeto. Só de autores, a gente está falando mais de 40 autores diferentes. Por exemplo, para que alguns desses textos fossem guardados, e preservados ao longo do tempo, muitos desses textos eram enrolados e guardados em vasos de barro, por exemplo. Na década de 40, se eu não me engano, os manuscritos do Mar Morto foram encontrados numa região do Oriente Médio chamada região de Qumran, e esses textos foram encontrados exatamente assim, preservados dentro de vasos de barro lacrado. Isso era feito porque textos sagrados eram realmente caríssimos, e então guardava-se esses textos com muito zelo. Então você tinha pessoas que dedicavam a vida a realmente manter esses textos protegidos, Então você tem aí um compilado muito grande. A gente então está falando como eu disse, 40 autores diferentes, mas a gente acredita que Deus é o verdadeiro autor da Bíblia, que ele teria então inspirado esses homens para escrever esses textos esses que eles iam muito além da compreensão dos autores. Então Deus realmente inspirou esses homens para que eles escrevessem de maneira que você tivesse uma história coesa, que de Gênesis a Apocalipse a gente encontra uma narrativa que se completa, que se interlaça para contar uma história. E que história é essa que a gente vai encontrar de Gênesis a Apocalipse? Como Deus, através de um povo, ele traça um plano de salvação, plano esse que está ligado à criação, queda e redenção da humanidade. Esse plano de salvação, ele tem uma figura central, que é o ungido do Senhor, ungido, que no hebraico antigo é a palavra Messias, no grego vai ser a palavra Christos. Então Jesus Cristo é o Messias ungido de Deus. Então a história da redenção humana através do sacrifício de Cristo Jesus, e que uma vez tendo sido sacrificado no madeiro, sendo crucificado, levando sobre si o pecado da humanidade, abre então a possibilidade para todo aquele que nele crê, então tenha essa vida eterna, tenha acesso à vida eterna e possa voltar a habitar com Deus. Essa história ela está então contida, e você vai encontrar esse elemento. Você, em todos os livros da Bíblia, você vai encontrar Jesus ali contido. Então a gente poderia dizer assim que a gente está falando de um livro que ele é tanto divino
quanto humano, ele carrega essa dualidade. A Bíblia, ela é divina e ela é humana. Ela é a palavra de Deus, ela é a palavra inspirada de Deus, escrita por mãos humanas. A gente poderia considerar então que a gente estaria então diante da palavra de Deus, mas com um sotaque humano. Isso é bem interessante. Né? A gente está falando então de livros que são escritos então por homens diferentes, em épocas diferentes, né? Em culturas e contextos diferentes. A gente está falando de gêneros literários diferentes. Isso torna a Bíblia um livro complexo. Não é fácil de ler a Bíblia. Assim, você não vai... talvez você sinta um pouco de dificuldade ao se aproximar da Bíblia, porque são textos diferentes, né, de estilos diferentes, escritos em tempos muito diferentes. Então, a gente hoje, como a gente está olhando para trás, e os textos mais antigos, eles estão aí a 3, 4 mil anos de distância da gente, né? Então vão ser textos que vão ser assim difíceis. A gente precisa às vezes compreender um pouco da cultura, um pouco do contexto em que aquele texto foi escrito, para poder compreender do que exatamente aquele texto está falando. A gente precisa entender assim qual era a intenção do autor quando escreve aquilo ali, para quem ele escreve, né? A gente na teologia vai chamar esse esforço de compreender o texto dentro do seu contexto de esforço exegético, né? A exegese, então, é a ferramenta que vai nos ajudar nessa compreensão do texto à luz de seu contexto, para que a gente então possa pegar esse texto e aplicar aos nossos dias. E aí, usando aí uma outra ferramenta, que é a hermenêutica, para então fazer então a aplicação desse conhecimento, a aplicação desse texto para o nosso contexto, para o nosso dia, né? Apesar de tudo isso, a Bíblia, ela é uma narrativa coesa. Ela é uma narrativa que tem uma lógica, que tem uma consistência na sua narrativa como um todo. Então é importante ter isso em mente na hora de se aproximar dos textos bíblicos, né? A Bíblia, então, ela está dividida da seguinte forma: você tem então os livros, cada livro é dividido em capítulos. Cada capítulo, então, tem um número, e cada capítulo é dividido em porções menores, também numeradas, que são os versículos. Dessa maneira, a gente consegue muito facilmente navegar através de toda a Bíblia. E com um pouquinho de prática, você vai achar qualquer texto e de maneira muito rápida você encontra onde está aquele texto na sua Bíblia. Quando você vai se acostumando então com uma Bíblia específica, por isso é bom cada um ter a sua Bíblia, a Bíblia de estimação, aquela Bíblia que você manuseia ela mais e que você utiliza ela mais. Com o tempo a gente passa a já ir às vezes com o dedo lá na porção certinha. Quando alguém fala, abre aí no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Aí você às vezes já vai lá, já vai em Mateus certinho, porque a gente já vai aprendendo ali onde está realmente cada livro. Algumas Bíblias, elas trazem uns pequenos cortezinhos na lateral, que também te ajudam a ver ali onde é que está cada livro, né? E aí você achou o livro, você já vai direto no capítulo e no versículo. Então, essa numeração, ela é claro que ela é incluída na Bíblia, né, já bem mais recentemente, mas ajuda muito nessa tarefa de navegar nos textos bíblicos. A Bíblia cristã, então, ela é composta de 66 livros, né? Contando Antigo e Novo Testamento. Esses dois grandes blocos, né? Primeiro Testamento e Segundo Testamento,
compõem então e completam a Bíblia como um todo, né? A Bíblia cristã. Então a gente estaria falando aí de 39 livros no Primeiro Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é predominantemente escrito em hebraico e alguns textos em aramaico. Já o Novo Testamento ele é predominantemente escrito em grego. Aqui no Brasil a gente tem uma enormidade de traduções de Bíblia. E aí você vai se perguntar, isso seria um problema? Não, longe de ser um problema, isso é até muito bom. Porque se a gente não tivesse essa variedade de traduções, a gente teria que estar sempre lendo esses textos no seu original. E teria que aprender, então, antes de começar a Bíblia, a gente teria que aprender hebraico, aramaico e grego para então poder começar a ler a Bíblia, né? Mas como a gente tem essa variedade de traduções, a gente pode então ler diretamente então, a partir dessas traduções. Então, como a gente está vendo, né, a Bíblia ela é um livro complexo, pode ser que você sinta uma certa dificuldade se for tentar, e é comum às vezes algumas pessoas dizerem, li a Bíblia, mas não entendi nada, comecei a ler, mas não entendi. Então, antes de mais nada, ler e estudar a Bíblia é uma tarefa que requer humildade. A gente precisa chegar ao livro com humildade. Então, assim, existem várias maneiras, vários métodos para ter um bom estudo bíblico, principalmente quando a gente está iniciando nessa jornada. Por isso que é importante a gente ter um professor, contar com a ajuda de um pastor, contar com a ajuda de um professor de EBD, para você conseguir assim, tirar algumas dúvidas, você conseguir seguir nessa jornada. Mas enfim, são muitas maneiras de estudar. O que a gente vai chegar à conclusão é de que o que a gente não pode deixar de fazer é estudar a Bíblia. Precisamos estudar a Bíblia e estudar sempre. Então, não deixe de ler a Bíblia salmista, leia todos os dias. Tenha a sua Bíblia como um livro realmente de cabeceira, aquele livro para estar sempre com você a todo tempo, a todo instante, e sempre que você precisar, você recorrer à sabedoria contida no texto bíblico. Se você está gostando desse conteúdo, deixa um like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você já leu a Bíblia. Já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Já começou? Não começou ainda? Qual a dificuldade? Então, compartilha com a gente aí qual é a tua experiência de leitura bíblica. Não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais e que a sua vida seja edificada através desse trabalho que a gente tem feito aqui na Casa de Salmista. É feito com muito amor e com muito carinho para realmente edificar a tua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.